Estamos de volta e vamos agora a Brasília conversar com a Larissa Carvalho, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB e nos traz as novas atualizações de notícias no boletim Igreja no Brasil. É com você, Larissa. Olá! Começa agora o boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. A CNBB organiza um evento que será marcante no período preparatório do Jubileu 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança. Trata-se de um encontro nacional com a presença de Dom Rino Fisichella, prefeito do Dicastério para Evangelização e também organizador e coordenador do Jubileu de 2025. A iniciativa será realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2024, na Casa Dom Luciano, aqui em Brasília. Nesse encontro é permitida a participação de um representante por diocese e a candidatura deverá ser feita até o próximo dia 15 de novembro. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar a página que aparece aqui na tela. Mais detalhes estão em nosso portal. A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta semana a decisão do Papa Francisco em transferir 2 bispos para novas missões no Ministério Episcopal. O comunicado de transferência de Dom Enésimo Alberton foi divulgado na quarta-feira, 1º de novembro. Ele deixará a Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, e desempenhará a missão de bispo auxiliar na Arquidiocese de Florianópolis, capital do estado. Já na sexta-feira, 3 de novembro, foi comunicada a transferência de Dom Ionilton Lisboa de Oliveira, atual bispo de Itacoatiara, no Amazonas, e presidente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, para a Prelazia do Marajó, no estado do Pará. A presidência da CNBB enviou saudação aos nomeados. As matérias sobre as nomeações podem ser conferidas em nosso portal. E o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, divulgou uma mensagem em vídeo por ocasião do Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, data em que as famílias se reúnem para lembrar e rezar pelas almas daqueles que partiram. No vídeo, Dom Jaime salienta que recordar os falecidos é celebrar a dor da saudade de pessoas que marcaram nossas vidas pessoais, familiares, comunitárias e eclesiais. Na mensagem, o presidente da CNBB recordou que para os católicos, a partir da luz da fé, a vida não é tirada, mas transformada. Vamos assistir um trecho. Então, quando recordamos os nossos falecidos, roguemos ao Senhor, o bom pastor, que os tenha na sua intimidade. E oxalá possam elas interceder por nós que continuamos o nosso dia a dia no tempo, buscando conformar-nos ao Senhor e Mestre Jesus. A CNBB iniciou nesta semana uma série de lives sobre os materiais da Campanha da Fraternidade 2024. No próximo ano serão celebrados os 60 anos dessa iniciativa que ilumina a vivência da Quaresma no Brasil à luz da caridade cristã. O tema escolhido pelos bispos é Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. As lives serão momentos para apresentar aos padres, religiosos e fiéis da Igreja no Brasil o conjunto de materiais oferecidos pelas edições CNBB para a Quaresma, como já tradicionais roteiros para círculos bíblicos, CF na catequese e CF na escola, e as novidades como o roteiro com as meditações da Via Sacra e da Via Lucis, o terço da Amizade Social e o subsídio com roteiros para adoração eucarística, celebração penitencial e celebração ecumênica. A primeira live sobre os materiais da Campanha da Fraternidade aconteceu na quarta-feira, 1º de novembro, e tratou sobre o subsídio CF na catequese. Ela pode ser assistida em nosso canal no YouTube. E você também pode conferir no portal da CNBB. Pastoral do Turismo realiza o 8º Encontro Nacional e lança campanha de valorização do trabalhador do turismo. Centro Cultural Missionário CCM promove 3º módulo do curso de formação para lideranças e comunidades. Papa Francisco envia carta e concede bênção a catequistas de todo o Brasil. Missa abre preparação para o 17º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, marcado para 2025. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal ou pelas nossas redes sociais.
Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima! Obrigado, Larissa. Boa semana para você e domingo que vem nós voltamos com novas informações diretamente de Brasília. E agora você acompanha mais um episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, que é apresentado pelo querido padre Marcos Vinícius, que é professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. O tema de hoje, as verdades eternas. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Falávamos no outro programa sobre o chamado universal à santidade em virtude da solenidade de Todos os Santos. Mas a comemoração dos fiéis falecidos, dos fiéis defuntos, celebrada no dia 2 de novembro, deve nos ajudar, ao longo desse mês, também a deter o coração nas verdades eternas, no definitivo de nossa vida. A sociedade contemporânea tem inúmeros bloqueios e inúmeras dificuldades em escutar o vocábulo morte. Parece que morte é somente uma perda, parece que a morte é sinônimo de uma derrota, parece que a morte é até mesmo uma injustiça. Não somos, muitas das vezes, ajudados, e por isso a fé é essencial, a entender que a morte é um pórtico para a vida verdadeira, que é a vida eterna. A morte, meus irmãos, ela fixa o estado da alma. Porque a nossa alma, ou seja, a nossa vida, adere de forma imutável o objeto de sua escolha. Porque teremos na eternidade, teremos na vida eterna, o objeto das nossas escolhas nesse mundo. Todas as nossas ações, e por isso o mês de novembro nos ajuda também a refletir sobre o valor das verdades eternas, todas as nossas ações têm valor de eternidade. Muitos, na antiguidade, se perguntavam: qual é a relação disso na minha vida com o eterno? Isso me aproxima ou me afasta da santidade, do ver Deus face a face? A Igreja nos ensina no catecismo que todos passaremos pelo juízo particular, que será o nosso encontro com Jesus, quando Ele assim poderá nos dizer ao coração: entra na alegria do teu Senhor. Muitas vezes nós podemos nos perguntar sobre inúmeros questionamentos, sobre tantas situações da vida que nós não entendemos, que somos incapazes de encontrar respostas aqui. Por exemplo, o mesmo aconteceu com Abraão, morreu sem entender, porque Deus naquela vez havia pedido, lemos do livro do Gênesis, havia pedido aquele suposto sacrifício de Isaque. Mas um homem, quando tem as suas respostas para a eternidade, faz com que sua vida tenha atos como o de Abraão. Abraão colocou o nome daquele monte Deus vê com a providência, porque Deus proverá. Meus irmãos, deter-se nas situações da vida eterna é entender que Deus nos vê com realismo. E estamos sempre sobre o olhar de Deus, que nos protege, que nos dá segurança. E isso nos gera liberdade interior. Isso faz com que a morte não seja um fim, mas o pórtico para a melhor etapa e do para sempre que nós teremos diante de Deus. Eis a necessidade pela qual é muito importante que a Santa Igreja volte a recordar aos seus fiéis o valor do exame de consciência que deve ser feito diariamente à luz de Deus. O nosso juízo não é um juiz, mas o nosso verdadeiro juízo deve ser Cristo que nos fala e Cristo que habita o nosso coração. É claro que diante de Deus, que um dia nos julgará na eternidade, Ele reconhecerá os propósitos mais generosos da sua vida, da minha. Deus, não tenho a menor dúvida,
que nos devolverá os atos escondidos de amor que nós ofertamos a Ele, na vida profissional, na vida familiar, na vida vocacional, nos atos de caridade. Porque o que importa é ir para o céu. Nós não podemos, meus irmãos, arriscar a salvação da nossa alma. Não devemos brincar com a salvação da nossa alma. Por isso é importante não ficar procurando pecados da alma, mas libertar a nossa alma daquilo que nos ata de uma paz e de uma liberdade com Deus. Porque o que é o pecado? O pecado é toda uma desordem. E ora, todo pecado é uma desordem. E quando ele é mortal, supõe então uma perda da graça e gera condenação interior. Lembre-se bem que ninguém vai sozinho para outra vida, para a vida eterna. Se nós somos pessoas que lutam pela santidade, que rezam, que fazem exame de consciência, nós arrastamos uma multidão conosco, a começar pela nossa família, pelos que amamos, pelos nossos amigos, mas também nós podemos levar muitos à perdição se não lutamos por estar e fazer com Deus. O mês de novembro pode nos ajudar, ao determos-nos diante das verdades eternas, a entender que o purgatório é um ato de misericórdia de Deus, para limpar justamente os defeitos daqueles que querem viver eternamente com Ele. No céu, entendamos, meus irmãos, nada entra impuro. Então, o que é o purgatório? Já é essa esperança que nos confirma que entraremos no céu um dia, mas precisamos entrar no céu. Então agora vamos falar um pouco do céu. Nós veremos a Deus face a face. Porque agora, diz São Paulo, nós vemos a Deus como num espelho. E vamos recordar que na época de São Paulo os espelhos eram feitos de metal, de tal forma que a imagem ficava muito embaçada. No céu, nós veremos a Deus tal como Ele é. Ver a Jesus, depois de tantos anos comungando, recebendo o seu perdão, recebendo a sua unção. Se nós nos detemos em todas as verdades da eternidade na nossa vida, vamos recordar aquela experiência que o gênio da música clássica, o Mozart, tinha quando começava a compor as suas sinfonias. Já nos primeiros acordes ele tinha toda a sinfonia até o fim na cabeça. Era tudo simultâneo. Ou seja, se nós meditamos e nos detemos nas verdades eternas da nossa alma, o céu, o purgatório, se nós pensamos na ausência de Deus, que é o inferno, nós entenderemos que o que nos espera a partir da morte é ver em Deus todas as suas perfeições sem esgotá-las. Por isso não tenhamos medo de meditar e muito menos de rezar pelos nossos que nos antecedem na eternidade. Para quem ama, não existe o fim. Para quem ama, não existe somente a morte. Porque o céu é o lugar dos vivos. Porque o céu é o lugar de quem ama, de quem foi amado e, sobretudo, de quem descobriu que o amor sempre vence. Deus os abençoe. Bom, você sabia que pode sugerir o tema que gostaria que fosse exibido aqui no nosso quadro, Conhecendo a Fé Católica? Ó, eu vou te ensinar. Basta você acessar o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou pelo nosso próprio perfil, no @palavrasdevida.arquirio, que aparecem agora na sua tela. Feito isso, é só encaminhar a sua sugestão pelo direct. E é hora do quadro de encontro, que é o espaço para que você, espectador, que está sentadinho aí no sofá e nos acompanha, possa partilhar também as suas histórias ou alguma curiosidade sobre a nossa igreja que é tão rica. O depoimento de hoje é do Milton José Mendes, da paróquia São Benedito, em Pilares, que traz uma mensagem especial sobre o Dia de Finados. Salve São José, eu sou Milton do apostolado Semper Fidelis. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua vocação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A alma que precisa ser purificada para contemplar a face adorável de Deus
deve passar por sofrimentos sensíveis comparados ao próprio fogo. Mas as almas do purgatório nada podem fazer por elas mesmas. Cabe, portanto, a nós, como igreja militante, rezar pela purificação de cada uma delas, pois é da vontade de Deus que elas dependam de nós. Todos os dias podemos lucrar indulgências e oferecê-las à Santíssima Virgem por essas almas. Neste período dos fiéis defuntos, temos a oportunidade de fazermos uma imensa caridade, pois aquelas almas contam somente conosco para isso. Tantas almas esquecidas sem ninguém a rezar por elas. Quando o fazemos, não há imediata recompensa para nós. Não recebemos agradecimentos, tampouco vemos o resultado nem a satisfação de quem as recebeu. Somente damos, sem aparentemente nada receber. É isso que nos cabe como membros da Igreja. Rezamos por eles e esperamos que um dia rezem por nós. Fiquem com Deus. E agora é a hora das informações da semana no quadro Geral na Rede. Hoje, você confere uma reportagem especial sobre o evento da comunidade Canção Nova, O Espírito Sopra Onde Quer, realizado no domingo, dia 29 de outubro, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Uma igreja em comunhão com o Espírito Santo. Esse foi o objetivo do Espírito Sopra Onde Quer, evento da comunidade Canção Nova, realizado no domingo, dia 29 de outubro, na Catedral Metropolitana do Rio. Em mais uma edição na cidade carioca, o encontro contou com as presenças do cardeal Orani Tempesta, Dom Roberto Lopes, Padre Antônio José, Padre Ivan Paixão, Ana Lúcia, Davidson Silva, Fátima Lima e do Ministério Rio de Água Viva. Desde 1998, o Espírito Sopra Onde Quer deseja levar os participantes para o encontro pessoal com Jesus Cristo. Com a temática e todos ficaram cheios do Espírito Santo, foi proporcionado um dia de oração e reflexão. Maria de Lourdes, responsável pelos eventos na missão da Canção Nova no Rio de Janeiro, destacou o propósito do encontro. Evangelizar, fazer com que as pessoas experimentem de Jesus Cristo através do Espírito Santo, que é de fato quando o Espírito Santo toca no nosso coração e algo novo acontece. A gente percebe que os nossos pensamentos já não são mais os mesmos, o nosso jeito de sentir, de querer se vestir, tudo muda quando a gente passa a ser batizado no Espírito Santo. Foram muitas atividades nesta edição especial do evento. A programação contou com pregações, Terço da Misericórdia, Santa Missa, adoração ao Santíssimo, diversos momentos de oração e um tributo ao Padre Jonas Abib, fundador da comunidade, com o intuito de levar aos participantes a intimidade com o Espírito Santo. Que você se permita, se abra essa graça do derramamento do Espírito Santo, para que você seja essa resposta de Deus na sua casa. Um homem, uma mulher nova, uma família nova para este mundo que precisa ver a luz de Cristo. Dias como esse são importantes para reavivar a fé. As músicas e as orações levam os fiéis à reflexão e ajudam no encontro com Jesus. Momentos oportunos também para reconhecer a ação de Deus no dia a dia. E é uma unção muito grande, a gente sente a presença do Espírito Santo muito forte, Eu até me emocionei na missa, que teve na Santa Missa, porque você percebe que Deus está ao seu redor te abraçando, te acolhendo. Para mim é uma coisa que eu estava com uma enfermidade e hoje eu estou aqui, já dancei um pouquinho, louvei e continua a minha vitória, que eu creio muito, muito, muito mesmo. Outras informações, acesse arquirio.org.br. Obrigado, Pedro, pela reportagem. Bom, o Palavras de Vida vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem música e uma mensagem especial do nosso arcebispo, o cardeal Orani João Tempesta. A gente espera você.